Um tapa no tribunal ou a faísca que desencadeou um ajuste de contas, quando dois policiais preconceituosos agrediram uma mulher negra reservada em um tribunal lotado, eles acharam que era apenas mais um abuso de poder. O que eles não sabiam era que ela não estava apenas assistindo. Ela era a juíza. Nos próximos 4 minutos, tudo o que eles haviam construído começou a ruir. Esta é uma história de arrogância, injustiça e de um tipo de justiça que não sussurra. Ela grita. Fique ligado, pois o desfecho vai te surpreender de tal forma que você só vai acreditar quando ver com seus próprios olhos. Conte pra gente de onde você está assistindo e em que horário achou essa história. Lemos cada comentário. A cidade de São Paulo sempre pareceu estar em guerra consigo mesma. Com sua arquitetura imponente, ruas de paralelepípedos e ecos de um passado distante, o charme superficial mal encobrisse as tensões profundas e não resolvidas que ferviam por baixo. O sol mal despontava quando a juíza Mariana Santos chegou ao fórum, com 62 anos de idade, exibindo uma postura serena e natural que dispensava apresentações. Seus cabelos, salpicados de prata, estavam cuidadosamente presos, e seus olhos castanhos, atentos, não deixavam escapar nenhum detalhe. Nem mesmo as pequenas ofensas que muitos achavam que passavam despercebidas. Este fórum, imponente com suas colunatas clássicas, já presenciara séculos de justiça e injustiça. Mariana percorrera seus corredores de mármore por mais de 3 décadas, primeiro atuando como defensora pública, lutando arduamente por clientes frequentemente punidos por serem pobres e negros, depois como promotora determinada a limpar a podridão que infestava o sistema, e agora como juíza. Sendo a primeira mulher negra a ocupar o cargo mais alto do tribunal da cidade, alguns ainda tinham dificuldade em aceitar sua presença. Mariana sabia bem o preço de quebrar barreiras. Não bastava receber pedras lançadas. Tentavam até agir como se ela nem existisse. Ao passar pelo controle de segurança, os seguranças acenavam com respeito. Alguns até sorriram. Mariana apenas retribuiu com um breve aceno, já com a mente focada na pauta do dia. Apesar de a audiência marcada para aquela manhã ser considerada de rotina, um caso de vandalismo envolvendo um réu menor e uma discussão sobre fiança, seus instintos, forjados ao longo de décadas, dispararam. Havia algo de estranho naquela manhã. O atendente da secretaria, com um sorriso forçado, cumprimentou-a. "Bom dia, juíza Santos." Já havia um policial à frente, e Mariana respondeu com um simples "Sim, Oliveira", referindo-se ao sargento. O sargento Marcos Oliveira, responsável pelo caso Jacinto, era insistente. Ela sentiu o maxilar apertar ao reconhecê-lo. Todos na Polícia Militar de São Paulo conheciam Oliveira, um homem, nos seus 40 e poucos anos, sempre impecável, de terceira geração de policiais, cuja reputação de autoridade inquestionável garantia que ele contava com favores espalhados pelos departamentos, protegendo-o de qualquer reclamação. O problema era que as denúncias contra ele, de assédio, uso excessivo da força e condutas inadequadas, sempre eram varridas para debaixo do tapete. Mariana já tinha visto seu nome demais vezes em relatórios repletos de arrogância. Ela entrou na sala de audiência sem alarde, ainda sem vestir sua toga ou sentar-se na bancada. Oliveira já estava ao lado da mesa da acusação, com os braços cruzados e feição carrancuda. Um adolescente de no máximo 16 anos estava sentado com seu defensor, os olhos arregalados e incertos. Em vez de reconhecer a juíza, Oliveira gritou para o atendente. "Vamos começar. Eu não tenho o dia todo. Arranje o tempo." Mariana respondeu com calma, e só então Oliveira direcionou seu olhar para ela. Por um instante, parecia confuso, como se não conseguisse identificar quem ela era, já que não usava a toga nem se posicionara como de costume. Para ele, isso a tornava menos importante. "Você veio para a defesa?" ele perguntou com arrogância.
Mariana não respondeu. Ela se dirigiu à mesa lateral para revisar um processo deixado ali. A sala estava praticamente vazia. Apenas alguns repórteres que chegaram cedo, uns poucos advogados e 2 policiais ao fundo. Oliveira, agora visivelmente irritado, avançou bruscamente em sua direção, gritando: "Ei, estou falando com você!" E então aconteceu. Um tapa aberto ressoou pela sala. Tudo ficou paralisado. Um suspiro coletivo de incredulidade se espalhou. Papéis pararam de se mover, um copo de café quase foi derrubado e até as luzes fluorescentes pareceram piscar por um segundo. Mariana não se mexeu, sua bochecha doeu, mas ela não levantou a mão nem demonstrou reação. Devagar virou a cabeça, fixando seu olhar no homem que acabara de batê-la. Oliveira recuou, surpreso até consigo mesmo pela agressão, mas sem demonstrar vergonha. "Nem que seja perto", ele murmurou com desdém, curvando os lábios num misto de desdém. "Vocês precisam aprender respeito", resmungou. Alguém atrás sussurrou: "Meu Deus!", enquanto outra voz perguntava: "Ela está bem?" Mas os olhos de Mariana permaneceram fixos em Oliveira. Nem por um instante se desviaram. Oliveira se endireitou, inconsciente da armadilha que acabara de armar contra si mesmo. "Eu não ligo para o que você pensa que é", continuou. "Você não tem o direito de desfilar nesse tribunal agindo como se..." Mariana avançou uma vez, interrompendo sua fala. Em seguida, o silêncio se adensou. Um dos atendentes cochichou: "Ela não está com a toga." Mas Oliveira não prestava atenção. Não percebeu a mudança no ambiente, o horror sutil que se espalhava pelos rostos ao redor. Então, com uma calma cortante e um tom que carregava toda a autoridade que sua posição lhe conferia, Mariana declarou: "É assim que se trata os profissionais deste tribunal, sargento." O semblante de um dos policiais no fundo empalideceu e um advogado largou sua caneta. Oliveira piscou sem saber o que dizer. "Do que exatamente você está falando?" Mariana subiu ao estrado e, vindo da bancada, encarou-o diretamente. Por um longo e esmagador momento, ninguém ousou respirar. O sargento permaneceu imóvel, como uma estátua, com os olhos fixos na juíza Mariana Santos, enquanto ela tomava seu lugar. Embora o som do martelo da justiça ainda não tivesse ecoado, o julgamento já estava lançado. Ele piscou 2 vezes. Uma de descrença e outra de puro medo, pois pela primeira vez em sua carreira o terror o dominava. Mariana uniu as mãos lentamente, de forma deliberada, sem dizer nada de imediato, deixando que o silêncio pesasse sobre todos na sala. Até o auxiliar do tribunal, o Sr. Ricardo, um homem sólido que servira com disciplina por muitos anos, parecia prender a respiração. "Sargento Oliveira", disse finalmente com uma voz calma, porém cortante o suficiente para transpassar, "você realmente acabou de me agredir aqui neste tribunal?" A boca de Oliveira se abriu e fechou, enquanto ele tentava encontrar uma mentira que não surgisse. "Eu não sabia exatamente quem você era", murmurou, já na defensiva. "Mas isso não era o que eu lhe perguntei." Mariana cortou sua tentativa fraca de explicação com uma pergunta clara: "Você colocou a mão em mim, sim ou não?" Na plateia, alguém, possivelmente um advogado novato, já estava filmando com o celular. As câmeras começaram a registrar. Este não era apenas um episódio de má conduta. Estava se transformando em evidência. Oliveira elevou o tom, tentando retomar o controle. "Você se adiantou, eu não te reconheci. Você não estava com sua toga. Achei que você pensasse que eu era inferior." As palavras de Mariana atingiram com força e o maxilar de Oliveira se contraiu. "Você está distorcendo a verdade. Eu não estou alterando nada", respondeu ela com firmeza. "Estou apenas relatando exatamente o que aconteceu. Você agrediu uma mulher de forma gratuita neste tribunal. Sua única defesa é a ignorância e a arrogância."
Ele deu um passo à frente, mas hesitou ao ver os outros policiais ao fundo, nenhum deles fazendo contato visual. Com a voz ainda mais firme, Mariana desafiou. Se eu fosse um juiz branco com o mesmo cargo, você teria me atingido sem saber quem eu era? Oliveira permaneceu em silêncio, e esse silêncio falou mais alto do que qualquer palavra. Considero isso um... Não, disse ela friamente. E agora, ao compor seu ataque com tanta desobediência, você só piorou a situação. Finalmente ele explodiu. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Aquele garoto apontou para o réu, um adolescente frágil e nervoso que parecia querer desaparecer atrás de seu advogado. É um delinquente. Eu o peguei com tinta spray e evidências suficientes. A voz de Mariana soou como um trovão quando o martelo da justiça bateu uma vez, depois 2 vezes. Você não pode justificar agredir uma criança culpando-a. Virando-se para o atendente, ela ordenou: registre nos autos que o sargento Marcos Oliveira admitiu ter agredido uma juíza neste tribunal, sem qualquer provocação. Oliveira recuou, começando a perceber como o ambiente mudava rapidamente. Isso não seria varrido para debaixo do tapete como antes. Não haveria representante sindical que viesse e fizesse desaparecer esse caso agora. Mariana olhou para o senhor Ricardo. Este tribunal está sendo gravado? Sim, excelência, respondeu ele imediatamente com voz tensa. Ótimo. Então, os registros visuais também constam do protocolo. Oliveira desviou o olhar para as pequenas luzes vermelhas instaladas nos cantos do teto que piscavam silenciosamente. Foi nesse instante que seu rosto se transformou completamente. Ele não estava apenas irritado, estava com medo. Eu não quis, ele começou. Mas Mariana ergueu uma mão e o interrompeu com firmeza. Você passou 20 anos dizendo eu não quis, mas eu vi seu histórico. Vi como as denúncias sobre você sempre desapareciam. Mas hoje, sargento, isto aconteceu diante de testemunhas, sob vigilância e com uma juíza presente. Ele tentou falar, mas ela não deixou. Dediquei minha vida a ver homens como você, que confundem força com lei, temor com ordem e silêncio com consentimento. Não hoje. Levantando-se da bancada, a sala inteira se endireitou diante da autoridade que ela possuía como juíza, de primeira instância em São Paulo. De acordo com o título 16, capítulo 3, artigo 1 das leis do nosso Estado, coloco oficialmente o sargento Marcos Oliveira sob investigação judicial por agressão criminosa contra uma autoridade pública. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Em seguida, Mariana virou-se para o senhor Ricardo. Coloque o sargento Oliveira em detenção temporária, não o algeme ainda. Ele continua sendo um policial e espero dele profissionalismo, mas ele não deve sair desta sala. Oliveira ficou mudo enquanto murmurava em desespero: você não pode estar falando sério, eu nem sabia, e mesmo assim você sabia o suficiente para me atingir. Ele olhou ao redor em busca de apoio, mas ninguém se aproximou, nem aliados, nem defesa. Apenas o aperto inevitável do cordão da responsabilidade. O som da porta do tribunal se fechando atrás do atendente soou como um tiro de alerta. Ricardo permaneceu próximo, com a mão repousando levemente no cinto, não ameaçador, mas preparado, enquanto Oliveira ficou rígido, o rosto ruborizado, mandíbula tensa e punhos cerrados, como se tentasse conter uma fúria. Mariana permaneceu de pé na bancada, seus olhos fixos nele como aço, sem hesitar, sem abrir brecha para a negação. Uma voz vindo da plateia, do promotor responsável pelo caso de vandalismo, um homem branco mais velho, com cabelo rarefeito que agora parecia pálido, chamou: você quer continuar com a pauta? Mariana voltou seu olhar lentamente para ele e disse: eu decidirei isso em instantes, mas primeiro preciso me dirigir ao público, pois o que aconteceu aqui não é meramente uma questão de etiqueta. É uma questão de lei, precedente e confiança.
Pública. Ela olhou para os repórteres e continuou. Todos vocês testemunharam um policial em serviço agredir fisicamente a juíza deste tribunal. Vocês ouviram suas palavras, vocês viram sua postura. Quero que registrem isso e se lembrem, porque se a lei não pode proteger aqueles que a aplicam de forma justa, então não estamos mais vivendo em uma democracia, estamos em algo muito mais obscuro. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Até o som dos teclados parou. De repente, Oliveira zombou. Você vai transformar isso num show para a imprensa, Mariana? Sem responder, ela desceu os degraus. O som de seus saltos ecoava como um relógio marcando o tempo. Você foi protegido por tempo demais, não foi? Ela disse suavemente. O microfone registrou cada palavra. E eu já vi policiais como você adentrarem um tribunal assumindo que todos os outros estão abaixo deles, apenas para depois dizer, eu não sabia, quando na verdade queria dizer, eu não me importo. Oliveira lançou um olhar nervoso para Ricardo, que permaneceu inerte. O que vai acontecer agora é o seguinte. Vou notificar a ouvidoria. Eu mesmo vou registrar uma denúncia formal na Procuradoria-Geral antes do meio-dia. As imagens serão travadas para revisão legal. E, enquanto isso, a imprensa presente já tem material suficiente para transformar esse caso em notícia principal até o almoço. A voz de Oliveira vacilou. Você está arruinando minha vida por um mal-entendido? Não, sargento, respondeu Mariana. Você arruinou sua carreira no momento em que me atingiu. Suas palavras foram frias e definitivas. Oliveira se remexeu, olhando novamente para o adolescente, que agora o observava com um olhar não de medo, mas de piedade. Um olhar que ele já havia visto em fotos de suspeitos momentos antes de serem algemados. Eu servi nesta cidade por 20 anos, ele proclamou. Agora com mais força e quase implorando, arrisquei minha vida nas ruas e capturei criminosos de verdade. E agora você vai me jogar aos lobos porque cometi um erro num momento tenso? Mariana subiu de volta à bancada e disse enquanto caminhava. Não estou te jogando aos lobos, sargento. Estou te entregando a lei. Você passou décadas escondido por trás de um distintivo. Hoje, esse distintivo não te protege, ele te responsabiliza. Sentando-se, com sua toga envolvendo-a como uma armadura, ela bateu no microfone e anunciou. Esta sessão não está encerrada, mas a audiência do réu, no caso de vandalismo, será remarcada para amanhã, pois a integridade desta sessão foi comprometida pelo policial agredido. O advogado do adolescente murmurou um agradecimento, e Mariana assentiu. Leve seu cliente pela saída oeste e o proteja. O jovem deu uma última olhada para Oliveira enquanto era conduzido para fora. Sua face era indecifrável, mas sua postura tinha mudado, menos retraída, menos arrependida. Enquanto isso, Oliveira havia calado a boca. Seus olhos, antes flamejantes, agora percorriam a sala de forma furtiva, enquanto ele pensava e calculava. Mariana observava-o como se estudasse. Um animal perigoso que, de repente, percebe que está encurralado e, então, inclinou-se novamente para o microfone. Senhor Ricardo, por favor, conduza o sargento Oliveira para a sala de detenção B. Entrarei em contato com a ouvidoria e com o chefe de polícia pessoalmente. Este caso agora é de natureza criminal, não apenas interna. Oliveira não resistiu. Embora sua mandíbula estivesse tão tensa que era possível ouvir os músculos se contraindo, enquanto Ricardo gentilmente o guiava para fora. Oliveira murmurou alto o bastante para Mariana ouvir. Então você acha que me venceu, não é? Em um sussurro, ela respondeu. Pelo menos hoje, parece que quem está certo está perdendo. E com isso, as portas do tribunal se fecharam. Atrás dele, do lado de fora, o corredor do tribunal fervilhava de energia. Rapidamente, a notícia se espalhou. Uma juíza havia sido agredida por um policial. Não era qualquer policial, era o sargento Marcos Oliveira. E não era qualquer juíza, mas Mariana Santos.
Ao chegar em sua sala, ela encontrou 2 mensagens de voz, uma do escritório do chefe de polícia e outra de um contato da ouvidoria. Em vez de atendê-las imediatamente, ela cuidadosamente retirou sua toga e a pendurou em um cabideiro próximo, à porta. Olhando para o espelho, viu que a marca vermelha em sua bochecha havia se tornado uma linha tênue, mas ainda visível, um lembrete daquele momento. Ela ficou olhando por um longo tempo, não pelo sofrimento, mas para se lembrar de como aquilo a fez sentir e de quantas pessoas saíram daquele fórum com marcas ainda piores na pele e na dignidade, sem jamais terem tido a chance de lutar. Um batimento na porta interrompeu seus pensamentos. Era o seu secretário, Carlos, com quase uma década de serviço leal. Um homem robusto, de semblante sério, mas sempre presente. Ele entrou, fechando a porta com cuidado, e ficou com as mãos juntas atrás das costas, embora seu corpo mostrasse um aperto maior que o habitual. Levaram o Oliveira para a sala de detenção B, anunciou Carlos. A ouvidoria já está enviando 2 equipes, uma da procuradoria, por volta de 20 minutos. Mariana assentiu. Obrigada, Carlos. Ele hesitou um pouco e acrescentou. Juíza, soube que o sindicato dos policiais já fez uma ligação. Estão tentando controlar a situação. Claro que sim, respondeu Mariana, mas já é tarde demais. Isso não vai desaparecer. Ela se dirigiu à sua mesa, sentou-se e puxou um bloco de anotações amarelo. Sua caligrafia era limpa e precisa, enquanto listava o incidente, a agressão no tribunal, o registro oficial, as testemunhas presentes, as câmeras ativas, o histórico do policial, diversas denúncias acumuladas nos últimos 7 anos e conexões com o escritório da Procuradoria, que já havia arquivado 2 investigações de uso excessivo de força envolvendo Oliveira. Carlos observou em silêncio até que Mariana olhou para ele e disse: quero todos os casos em que o Oliveira foi o policial líder ou testemunhou nos últimos 10 anos, devidamente identificados e sinalizados. Isso vai ser muito. Com os olhos estreitos, ela continuou. Então vamos começar agora. Carlos assentiu lentamente e se dirigiu à porta, mas ao tocá-la, Mariana murmurou: eles acham que foi só um tapa. Carlos pausou. Eles não fazem ideia, ela continuou, de que estamos abrindo uma porta que batemos há anos. E assim, a porta se fechou atrás dele. Pouco depois, 2 equipes da ouvidoria chegaram. Uma era composta por uma mulher negra, determinada e sem rodeios, a agente Raquel Souza, e a outra por um homem latino, jovem, com olhos perspicazes e um tom firme, o agente Fernando Lima. Mariana já conhecia Raquel, conhecida por limpar não apenas desordens, mas também a corrupção. Eles se sentaram à mesa de conferência de Mariana. Raquel abriu um grosso arquivo já rotulado. Oliveira Marcos. Estamos acompanhando-o há um bom tempo, confessou ela, mas o histórico dele estava limpo o suficiente para evitar sanções. Muitas ausências inexplicáveis de provas, muitos casos encerrados sem acompanhamento. Mariana resmungou que conveniência deveria ser tratada como crime. Fernando inclinou-se e disse: todo o sistema de vigilância do seu tribunal está armazenado nos nossos servidores, áudio e vídeo. Confirmamos o tapa, suas declarações e quem mais estava presente. A corrente de responsabilidade está prestes a ser testada. Com a voz mais baixa, Mariana declarou: eu não quero apenas responsabilidade, isto precisa acabar com toda a base de corrupção. Raquel estudou-a. Um pouco. Juíza, até onde você está disposta a ir? Mariana respondeu sem hesitar: até o fim. Fernando assentiu lentamente e declarou: então, acho que está na hora de mostrarmos algo. Ele retirou um pendrive, conectou em seu tablet e projetou na tela um relatório interno de 2019. Era uma denúncia anônima de um cidadão afirmando que o Oliveira havia agredido um jovem de 17 anos durante uma prisão.
As imagens de filmagem haviam sido adulteradas e o vídeo original havia desaparecido. O caso fora encerrado discretamente por falta de provas. Mariana rolou as páginas e parou. O relator interno, um detetive chamado M. Martins, que alguns chamavam de Capitão Martins e que já fora o instrutor do Oliveira, havia arquivado a denúncia. Raquel então acrescentou: encontramos mais 3 denúncias rejeitadas. O mesmo padrão. O nome do Oliveira sempre presente, junto com outro nome. Um novo nome apareceu. A promotora Carla Mendes, de mesma promotora que havia sido designada para inúmeros casos ligados ao Oliveira, que muitas vezes chegava a negociar com a polícia e que em uma ocasião até o parabenizou após um depoimento duvidoso. Mariana recostou-se na cadeira, o coração acelerado. Não se tratava apenas de um policial violento. Era um sistema, uma rede de proteção. Oliveira não era a causa da corrupção. Ele era apenas o cheiro. "O que você pretende fazer, juíza?" perguntou Raquel. Com voz baixa, mas firme, Mariana respondeu: "Quero uma lista de todos os processos em que o Oliveira teve participação, todas as denúncias encobertas e de cada promotor que fez essas denúncias desaparecerem, entregues em meu gabinete até o amanhecer." Fernando arqueou as sobrancelhas. "Isso vai levar a noite inteira." "Então não parem de trabalhar", replicou Mariana. Já pelas 6 da manhã seguinte, o fórum estava acordado, mas o prédio exalava um silêncio desconcertante, com seus corredores longos, ressoando apenas com o zumbido das luzes fluorescentes e o ocasional som do carrinho de limpeza. Mas no gabinete da juíza Mariana Santos, ninguém dormia. Nem ela, nem seu secretário, nem os agentes que passaram a noite vasculhando 10 anos de arquivos secretos. Carlos chegou com um café fumegante, depositou-o silenciosamente na mesa de Mariana e assentou-se num canto, folheando um dossiê espesso o bastante para entortar uma impressora. Mariana não levantou os olhos enquanto Carlos finalmente perguntou: "Quão grave é isso?" Ela respondeu sem pausas: 19 denúncias envolvendo Oliveira, 12 envolvendo outros policiais sob sua supervisão, 4 promotores que se recusaram a apresentar queixas, apesar de provas incontestáveis, e pelo menos 2 vídeos de corpo-câmera que desapareceram na revisão interna. Carlos soltou um longo suspiro, passando a mão pelo maxilar. "Isso não é apenas uma maçã podre. É um pomar inteiro deteriorado." Mariana ergueu o olhar, seus olhos escuros e firmes. "E tudo isso foi protegido, enterrado e mantido, de forma sistemática." Antes que Carlos pudesse responder, o telefone tocou. Ela atendeu friamente. "Juíza Santos." Uma voz masculina, calma e familiar falou: "Mariana, aqui é o chefe Nunes." Ela encostou-se. "Eu esperava sua ligação, mas não tão cedo. Imagino que você sabe do que se trata." Ele continuou em tom baixo: "Imagino que você já viu as imagens." Após uma breve pausa, acrescentou: "Não estou ligando para defender o Oliveira." "Não", respondeu Mariana. "Você está tentando controlar essa explosão." Nunes não negou. "Mariana", disse ele em tom contido, "você precisa entender o que está pegando. Isto não é sobre um policial perder a cabeça. Você está puxando um fio que pode despedaçar este departamento. É exatamente essa a ideia." "Eu não sou sua inimiga", replicou sem hesitar. "Você ficou calado por tempo demais." Silêncio. "É cumplicidade." Ele suspirou. "Eu tenho o sindicato cobrando e o prefeito exigindo respostas, e agora ouço que você foi direto à ouvidoria porque seu departamento não sabia lidar com isso." Mariana respondeu firmemente: "Você só está agravando as coisas. Estou revelando tudo." Após um silêncio prolongado, a voz de Nunes se tornou mais severa. "Olha, Mariana, se você quer que o Oliveira pague pelos seus atos, ele é meu problema.
Eu apoio sua solicitação de denúncia, mas, se continuar a envolver comandantes, promotores e dirigentes antigos, vai provocar um colapso que nenhum de nós conseguirá reparar. Com voz firme, Mariana disse: talvez seja a hora de pararmos de consertar as coisas e começarmos a reconstruí-las. A ligação então se encerrou, e ela ficou olhando o aparelho por um bom tempo antes de deixá-lo de lado. Carlos arqueou, as sobrancelhas como se lesse uma ameaça disfarçada de oferta amistosa, e Mariana assentiu. Eles ficaram bem assustados. Nesse instante, a porta se abriu sem bater. A agente Raquel entrou, rosto fechado, segurando um arquivo vermelho fino. Encontramos algo que você precisa ver, anunciou. Mariana se levantou para encontrá-la enquanto Raquel abria o documento. Lá dentro, havia uma transcrição de uma gravação de áudio de vigilância da delegacia de 2 anos atrás. A voz inconfundível de Oliveira ecoava, rindo num vestiário. Você já viu ela de perto? Aquela juíza, Mariana. Ela anda como se fosse dona do fórum, achando que sua toga a torna invulnerável. Em seguida, outra voz, não identificada, acrescentava: e se ela vier atrás de você? Oliveira riu novamente. Deixe que ela tente. Tenho amigos lá em cima. Se ela ultrapassar o limite, garanto que ela jamais voltará a ocupar o banco da justiça, continuou a gravação. Mariana olhou fixamente para a página, depois para Raquel. Quem mais ouviu isso? Raquel respondeu: acabamos de resgatar essa gravação de outra investigação. Estava enterrada num arquivo de baixa prioridade, e a segunda voz, em que ainda rodou o reconhecimento automático, pode ser da promotora Mendes. O coração de Mariana acelerou. Se isso for confirmado, teremos um grande caso. Raquel continuou. Mas tem mais. Ela puxou outro documento. A lista de revisões internas recentes. Havia uma reunião de emergência no Ministério Público, realizada na noite anterior. Raquel explicou. Alguém está tentando tirar você do cargo, alegando conflito de interesses, dizendo que não pode presidir um caso no qual você foi a vítima. O rosto de Mariana se endureceu. Eles estão tentando me remover. Carlos murmurou algo para si, enquanto Raquel assentiu. Se isso ocorrer, o Oliveira será descartado com uma acusação leve de má conduta e forçado à aposentadoria antecipada. Você será impedida de presidir o caso, e a narrativa será manipulada emocionalmente. Mariana voltou para sua mesa. O relógio na parede marcava 7:02 da manhã, e com o fórum prestes a abrir oficialmente em menos de 1 hora, ela declarou: quero uma audiência pública, quero a imprensa presente. Quero que fique registrado que solicitei minha transferência não porque não posso ser imparcial, mas porque me recuso a deixar isso passar em silêncio. Raquel assentiu lentamente, demonstrando aprovação. Você quer realmente partir para o ataque? Mariana fixou o olhar na agente. Não, quero partir para um ataque nuclear. Do lado de fora do seu gabinete, os funcionários chegavam, os telefones tocavam e os repórteres se aglomeravam como pássaros anunciando tempestade. E pelas persianas, Mariana já avistava um SUV preto estacionado do outro lado da rua, observando e aguardando. Alguém vem atrás de mim, pensou, mas que venha preparado, porque assim que tentarem me silenciar, farei com que toda a cidade ouça o meu grito. Ao redor das 9 da manhã, o fórum parecia uma panela de pressão. Repórteres rondavam os corredores, secretários cochichavam nos cantos e advogados evitavam contato visual. Todos sentiam que algo grande estava se desenrolando. A juíza Mariana Santos adentrou o salão principal do fórum, acompanhada pelo secretário Carlos e pela agente Raquel Souza. Hoje, ela não usava a toga nem ocupava o banco. Hoje, ela estava ali para lutar. O ambiente murmurava quando ela entrou, e os sussurros cessaram imediatamente. No fundo da sala,
O promotor Carla Mendes permanecia ao lado de um representante da Comissão de Ética do Estado, um jovem de terno cinza, com um olhar intenso que não piscara desde o término da faculdade de Direito. Seu crachá dizia Elias Pereira, mas sua expressão lembrava alguém conhecido como o Carrasco. Juíza Santos cumprimentou-o com um sorriso tenso. Recebemos seu pedido de audiência pública para tratar de sua renúncia e estou aqui para oficializar isso. Com voz firme, Mariana respondeu. Revi o argumento do Ministério Público, que acusava que eu estaria emocionalmente envolvida ou tendenciosa por causa do episódio com o Oliveira. Elias permaneceu inabalável. Nossa preocupação é apenas de ordem processual. Como vítima de um suposto crime, você tem o direito de se afastar para preservar a imparcialidade. Eu conheço bem essa lei. Mariana interrompeu. E é por isso que estou me afastando do caso do Oliveira. Não porque estou comprometida, mas porque me recuso a ver com esse caso sendo diluído em silêncio. Virando-se para a imprensa e fixando seu olhar em uma jovem repórter negra na primeira fila, ela continuou. Exijo que o caso envolvendo o Oliveira seja elevado a uma revisão especial e que um monitor federal independente seja designado para investigar os casos anteriores envolvendo ele e seus cúmplices. Murmúrios percorreram a sala. Elias inclinou-se e disse, Juíza, peço cautela. Este não é o fórum para insinuar conspiração. Não estou insinuando, estou provando, retrucou Mariana com frieza. Ela passou um arquivo para a agente Raquel, que o colocou sobre a mesa e o abriu para registro. Nele constavam 3 denúncias, 5 memorandos sigilosos, 2 registros de corpo-câmera desaparecidos e a transcrição de um julgamento de menores de 2018, tudo assinado pela promotora Mendes. Você se recusou a processar o Oliveira em 5 casos diferentes, declarou Mariana. Apesar das evidências de uso excessivo de força e dos depoimentos contraditórios, forçando a defesa a aceitar acordos, geralmente em casos envolvendo jovens negros sem representação adequada. Elias empalideceu, mas permaneceu em silêncio. Raquel colocou então outro documento na mesa. Aqui está também uma transferência bancária, disse ela a Elias de forma fria, que demonstra uma contribuição de R$15 mil ao Fundo Judicial do Estado, proveniente de uma entidade ligada ao Fundo de Benefícios da Polícia de São Paulo. Embora esses recursos fossem destinados a um programa de bolsas, metade foi desviada para um fundo de defesa jurídica usado no último ano para o Oliveira. Elias engoliu seco e disse, isso não parece relevante para a questão ética. Mariana retrucou. Se provar que há conluio. Se recursos públicos estão sendo usados para criar escudos legais para proteger policiais corruptos, isso não é apenas relevante, é um padrão que estou expondo agora. Em seguida, ela voltou-se para Elias. Diga-me, Sr. Mendes, quem protegeu o Oliveira quando as filmagens do corpo-câmera desapareceram em 2019, o caso em que um menor foi hospitalizado? Elias abriu a boca e fechou sem resposta. Mariana permaneceu em silêncio até que a agente Raquel falou. Acreditamos que as filmagens não se perderam, elas foram desviadas. Mariana ergueu uma sobrancelha, enquanto Raquel deslizava um papel com informações sobre um servidor externo, pertencente a uma empresa de segurança privada sediada em Atlanta. Essa empresa tem um contrato com a prefeitura e aprovou aquele serviço, explicou ela, olhando para Elias, que permaneceu calado. Raquel finalizou. Você agiu. A sala explodiu em murmúrios, flashes de câmeras e conversas sussurradas. Elias levantou-se de repente, sua cadeira rangando ao se mover. Isso é nada menos que uma campanha de difamação, uma exposição que estava mais do que na hora, respondeu Mariana. Que fique registrado que estou me afastando voluntariamente para proteger a integridade do processo. Não por pressão,
não por medo e certamente não para manter o silêncio. Virando-se para os presentes, com a voz clara como um sino, ela continuou: esta cidade protegeu um sistema de poder sem limites por tempo demais. Hoje não se trata apenas de um tapa. Trata-se do que acontece quando aqueles no poder acreditam poder agir sem consequências, porque todos ao redor escolhem ignorar. Fixando os olhos em Elias, ela concluiu: essas camadas de proteção estão desmoronando. Elias saiu enquanto sussurros e telefonemas se aglomeravam, e Elias, o carrasco, seguiu logo atrás. Mariana olhou para Raquel e Carlos, suspirando devagar. Vocês acham que vão ser visados? Carlos respondeu num sussurro: eles já estão. Nesse instante, o celular de Mariana vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Você precisa parar. Sem nome nem explicação, apenas aquelas 5 palavras geladas. Ela mostrou a mensagem para Raquel, que leu e comentou: bom, isso significa que estamos atingindo o alvo. Mariana então olhou pela janela, contemplando os prédios, os escritórios e os telhados que guardavam segredos. Ela não estava mais tentando apenas condenar um policial. Estava decidida a desmantelar uma máquina inteira e em algum lugar dessa engrenagem, alguém muito poderoso estava observando. Enquanto isso, em uma cela fria e desolada, projetada para esvaziar a alma de um homem, sem qualquer proteção além de 4 paredes cinzentas, Oliveira estava sozinho. Suas mãos fortes, que antes eram capazes de puxar um traficante de uma varanda ou dispersar brigas em armazéns, tremiam. Levemente agora, o segurança do bloco não falava há mais de 1 hora. Não havia acenos amigáveis, nem comentários casuais. Apenas um olhar tenso e uma mandíbula cerrada. Sozinho naquela cela, Oliveira começou a andar de um lado para o outro, como um animal encurralado. Durante toda a sua carreira, ele acreditara ser intocável, certo de que, quando as coisas ficassem feias, alguém lá em cima sempre iria encobrir os problemas. Geralmente era o caso, mas agora ele bateu o punho na parede com força suficiente para se lembrar de que ainda era humano. De repente, a porta se destrancou com um clique. Um homem de terno cinza, mais velho, careca e com um olhar gélido, entrou. Oliveira se contraiu. "Quem é você?" exigiu. O homem fechou a porta silenciosamente, sem se apresentar, e jogou uma pasta sobre a bancada. "Seu apoio, ou sua âncora", disse. Oliveira bufou. "Eu não curto enigmas." "Então serei claro", replicou o homem. "Eu represento interesses que estão muito preocupados com o que a juíza Santos está mexendo. Você foi útil, sargento, mas agora se tornou um problema." Oliveira reagiu com irritação. "Um problema? Eu dei tudo de mim para este departamento. É por isso que ainda não me jogaram aos lobos." O homem respondeu calmamente. "Mas, entenda, se você continuar sentado, permitindo que ela controle a narrativa, nós não iremos te proteger." Oliveira, com os olhos estreitos, perguntou: "Então, o que você quer que eu faça?" O homem esboçou um sorriso leve. "Lembre a todos quem você é." Ele abriu a pasta, revelando páginas de anotações sobre a juíza Santos, seus endereços, histórico familiar e fotos antigas, inclusive uma dela com seu falecido marido, um advogado já falecido. O pulso de Oliveira acelerou. "Isso é vigilância", murmurou. "Isso é alavanca", afirmou o homem. "Você está fora de si? Quer que eu ameace uma juíza?" perguntou Oliveira. "Não", o homem disse com firmeza. "Queremos que você a alerte de forma discreta. Ela está indo longe demais agora. Precisa se lembrar de que o verdadeiro poder não vem da toga ou do tribunal, mas sim de causar temor. Você sabe exatamente como fazer isso." Oliveira encarou-o, percebendo que não se tratava de um resgate, era um desafio.
Se eu fizer isso, perguntou ele, o que eu ganho? Um apoio. Um apoio que te mantém longe da prisão federal, que te coloca numa empresa de segurança privada, que não faz perguntas, respondeu o homem, batendo levemente na parede. Você está destinado a ser esquecido. E com essas palavras, o homem saiu tão silenciosamente quanto havia entrado. Oliveira permaneceu olhando a pasta por um longo tempo antes de pegá-la. Do outro lado da cidade, Mariana caminhava pelos corredores do fórum, como se estivesse entrando em uma tempestade. Seu sobretudo balançava sobre os ombros e seus saltos ecoavam firme no piso. A imprensa já havia retornado com força total. Alguns acenavam, outros cochichavam atrás dos celulares. No seu gabinete, Carlos já a aguardava. Você não respondeu à minha mensagem, disse ele. Precisei de um tempo para pensar. E você também tem 6 mensagens de voz. 3 do gabinete do prefeito, 2 da comissão de ética e 1 da sua irmã, replicou Mariana, arqueando a sobrancelha. Minha irmã, ela te viu na TV e disse que você parecia mais imponente, brincou ele. Mariana esboçou um pequeno sorriso, embora o peso do dia ainda pesasse sobre ela. Sentou-se à sua mesa e analisou o novo dossiê que a agente Raquel havia trazido, atualizações sobre a promotora Carla Mendes e um nome oculto ligado a um contrato suspeito com uma empresa privada. Antes que pudesse assimilar a informação, seu celular vibrou novamente com uma mensagem de um número desconhecido. Casa bonita em Belo Horizonte. Seu sobrinho ainda anda de bicicleta para casa sozinho? Mariana congelou. Sua mão ficou fria ao segurar o aparelho. As palavras surgiram de forma borrada, mas a mensagem era cortante. Ela se levantou, foi até a porta e a trancou. Carlos, preocupado, perguntou: o que houve? Ela passou o celular a ele e seus olhos escureceram instantaneamente enquanto lia. Aquele filho da... Ele começou, mas Mariana interrompeu. Não diga isso. Indo até a janela, ela olhou para fora, como se alguém quisesse lembrá-la das regras invisíveis de um jogo onde mulheres como ela deveriam se calar ou sofrer as consequências. Eu preciso saber o nome, disse ela firmemente. Quem enviou essa mensagem? Carlos assentiu. Vou descobrir. Ele acrescentou. Também quero que retirem meu sobrinho daquela escola e que alguém de confiança vigie a casa da minha irmã. Sem discutir, Carlos começou a discar. Naquela noite, Oliveira foi transferido. Não foi liberado, nem oficialmente remanejado, apenas deslocado, sem a devida papelada ou explicação. Ele foi conduzido pelos corredores dos departamentos como se estivesse sendo escoltado por territórios inimigos. Recebeu um celular descartável, um carro não registrado e o nome da juíza Mariana Santos. O mesmo homem que havia aparecido na cela reapareceu, aproximando-se da janela do carro. Um aviso, seja discreto, seja sutil. Você não deve tocar nela, nem sequer encará-la, basta fazê-la sentir o seu poder. Oliveira ligou o motor murmurando. Sempre fiz as pessoas sentirem a minha presença. E então desapareceu, na noite de São Paulo. Na manhã seguinte, no fórum, Mariana recebeu um pacote sem remetente nem etiqueta. Dentro havia uma foto de seu sobrinho, tirada há 2 dias enquanto ele voltava de bicicleta da escola, com uma mensagem escrita em letras rabiscadas e angulosas. Fique na sua. Mariana ficou parada por um longo tempo, depois pegou o telefone. Chame a Polícia Federal, disse ela, porque quem acabou de bater na minha porta vai descobrir o que acontece quando uma juíza para de seguir as regras e começa a estabelecer as próprias. O prédio federal no centro de São Paulo, construído como uma fortaleza de aparência simples, mas com um interior frio e seguro, foi o cenário daquela manhã. Mariana se sentou frente a frente com 3 agentes da Polícia Federal e 2 representantes do Ministério Público, todos com documentos abertos e canetas prontas. Ela deslizou a foto pela mesa e com voz serena declarou:
Este é meu sobrinho, tirado há 2 dias sem que ele soubesse, enviado a mim em um envelope sem identificação e com um aviso. Um dos agentes, um homem grisalho chamado Marcelo, examinou a imagem sem demonstrar emoção. Você tem certeza de que é ele? Perguntou. Mariana manteve o tom firme. Tenho certeza de que veio de alguém agindo em favor do Oliveira. Ele não envia mensagens assim, sem autorização. O que exatamente você quer que façamos, juíza? Perguntou Marcelo. Ela inclinou-se, cruzou as mãos e disse: quero proteção total para minha família. Exijo que o Oliveira seja levado para a custódia federal até o fim do dia e que seja emitida uma ordem judicial de emergência, bloqueando todas as ações vinculadas ao seu testemunho para uma revisão independente. Uma representante do Ministério Público, uma senhora chamada Francisca, arqueou as sobrancelhas e comentou: isso vai abalar os tribunais de São Paulo por meses. Mariana olhou firmemente para ela. Que assim seja. Em menos de 1 hora, uma equipe da Polícia Federal estava a caminho para localizar o Oliveira, e eu retornei ao fórum, não como juíza no banco, mas como uma força determinada a fazer a diferença. Do lado de fora, próximo à sala de registros, a agente Raquel se encontrou com Mariana segurando um novo dossiê. Rastreamos o celular descartável que o Oliveira usou na noite passada. Ele ligou 2 vezes. A primeira vez foi para um número registrado em nome de uma empresa de fachada em Atlanta, que divide escritório com uma firma de lobby ligada à campanha de reeleição do prefeito, explicou Raquel. Mariana soltou um suspiro profundo. Então, a corrupção vai muito além dos tribunais, comentou. Raquel assentiu. Tudo no seu fórum está sendo gravado, áudio e vídeo. Confirmamos a agressão, suas declarações e quem mais estava presente. A cadeia de responsabilidade está prestes a ser desvendada. Mariana baixou a voz. Você mencionou que o nome dessa empresa de fachada foi apontado 2 vezes. Primeiro numa investigação de corrupção há 3 anos e depois há 6 semanas, numa auditoria feita por uma jornalista local chamada Júlia, que desapareceu 2 dias depois e cujo caso foi julgado como overdose. Seu rosto endureceu. Ela não tinha histórico de uso de drogas. Não tinha? Não, respondeu Raquel. Ela era conhecida por expor autoridades corruptas. Mariana lançou um olhar fixo pelo corredor com uma raiva contida. Quero cada documento, cada pista que aquela jornalista coletou. Se houver um fio condutor, nós o puxaremos por completo. Raquel hesitou. Juíza, isso pode ir muito além do caso do Oliveira. Mariana, com voz resoluta, disse: conto com isso. Do outro lado da cidade, as mãos de Oliveira apertavam o volante de seu carro emprestado, sem ter comido ou dormido, enquanto seu telefone zunia com mensagens de números desconhecidos, cada uma trazendo instruções, avisos ou ameaças, vindas tanto de seus superiores quanto de velhos conhecidos que agora se mostravam frios. Sem tempo a perder, ele esperava que a foto abalasse a juíza, que a lembrasse de que ela não fazia parte dessa guerra, mas, ao contrário, ela se fortaleceu, e agora ele era o caçado. Ele estacionou em uma garagem quase vazia no centro e, do porta-malas, retirou uma mala, uma quantia em dinheiro, outro celular descartável e até uma Glock que não deveria ter. Ele não ia se render sem lutar. Mas antes que pudesse chegar às escadas, uma voz ecoou pelo concreto. Sargento Oliveira! Ele se virou bruscamente, com a arma já meio desembainhada, enquanto 4 agentes da Polícia Federal surgiam das sombras, com os braços erguidos. Largue a arma, Oliveira! Ordenaram. Pela primeira vez, não restava espaço para blefes. Sem socorro à vista, ele largou a mala, depois a arma, e caiu no chão com um som surdo e final. De volta ao fórum, Mariana recebeu a notícia às 3h14 da tarde.
Oliveira estava sob custódia federal, desarmado e preso sem maiores incidentes. Seu rosto não demonstrava alegria. Não era uma vitória, mas a confirmação do inevitável. Ela já estava em reunião com Raquel, Carlos e a representante do Ministério Público, Francisca, que retornara com reforços e uma maleta cheia de documentos recém-divulgados. Reabrimos o processo envolvendo Júlia, anunciou Francisca. A autópsia inicial foi inconclusiva, mas o laudo do legista foi alterado depois da entrega. Alguém o modificou a partir de um acesso privado que agora não existe mais. A voz de Mariana suavizou, quase um sussurro. Alguém tem apagado a verdade, como se fosse escrita a lápis. Isso acaba agora. Formamos uma força-tarefa conjunta, acrescentou Francisca, com a ouvidoria, investigadores federais e uma comissão externa de revisão judicial. Oliveira ainda não falou, mas vai falar. Mariana olhou para a pilha de arquivos à sua frente, nomes, processos, padrões, um verdadeiro mapa da injustiça, um plano de decadência e, finalmente, o caminho para a responsabilização. Ela levantou-se e caminhou até a janela, onde o sol, agora se pondo, tingia os degraus do Fórum de Dourado. Lá fora, repórteres, manifestantes e sobreviventes se aglomeravam. Alguns seguravam cartazes com o nome do Oliveira, enquanto outros portavam fotos de entes queridos cujos casos jamais foram resolvidos. Carlos aproximou-se e disse suavemente: "Você conseguiu." "Não", respondeu Mariana. "Eu apenas acendi a luz." Carlos sorriu levemente e perguntou: "E agora?" Com uma profunda inspiração, ela disse: "Agora vemos até que ponto o buraco vai. Porque o Oliveira não é o único a enfrentar acusações. E eu, juíza Santos, não terminei de queimar esse sistema." A coletiva de imprensa estava marcada para as 10 da manhã, mas já às 9h30 os degraus do fórum estavam repletos de repórteres locais, correspondentes nacionais, observadores jurídicos, sobreviventes de abusos policiais e cidadãos segurando cartazes que diziam "Justiça para todos" ou "Justiça para ninguém." Mais tarde, na sua sala, Mariana, vestida de preto, não com sua toga, mas com um blazer justo sobre uma blusa de tom escuro, olhava pela janela para a multidão. "O Oliveira foi transferido para um local seguro", disse Raquel discretamente. "E agora ele está falando. Mariana, você está revelando nomes. Quantos são?" Raquel entregou-lhe uma folha listando 12 nomes, entre os quais 7 policiais, 2 promotores, um capitão aposentado, um vereador e um choque a mais, o juiz Benício Carvalho, homem com quem ela havia estagiado e que já a chamara de o futuro do direito paulista. Mariana sussurrou: "Não, Benício", enquanto Carlos se inclinava e dizia: "Foi ele quem te tomou juramento." Raquel, com voz suave, porém direta, acrescentou: "Ele também aprovou pelo menos 3 casos duvidosos de arquivamento ligados ao Oliveira. Um deles envolveu uma denúncia de direitos civis que simplesmente desapareceu antes de ser ouvida." As mãos de Mariana se fecharam em punho. "Isso vai muito além de alguns policiais desonestos. É um problema institucional, judiciário, político e geracional." Raquel assentiu. "É a rede que sobrevive alimentando-se do silêncio. Agora, nós vamos fazer barulho", Mariana declarou. "Começamos agora." Lá fora, enquanto as câmeras disparavam flashes, ela subiu ao púlpito. O público ficou em silêncio. Olhando para a cidade com determinação e um toque de tristeza, ela disse: "Tornei-me juíza porque acreditei na promessa da justiça. Mas promessas não valem nada se não forem cumpridas. Hoje estou aqui não apenas como membro do tribunal, mas como testemunha do que foi quebrado e do que precisa ser reconstruído." Erguendo o arquivo em suas mãos, continuou:
Este documento contém os nomes de 12 pessoas que, na última década, se uniram para se proteger enquanto abusavam do poder. Alguns policiais, alguns advogados e até mesmo um juiz. As câmeras clicavam e o silêncio se aprofundava quando ela adicionou: eu submeti esta lista às autoridades federais. Não irei ler os nomes agora, não por medo de represálias, mas porque acredito no devido processo, algo que muitos desses indivíduos negaram aos outros. Com voz cortante, ela concluiu: não estamos aqui por causa do tapa de um homem. Estamos aqui porque aquele tapa revelou um sistema feito de medo, silêncio e lealdade a tudo, menos a verdade. Do fundo da sala, alguém gritou: nós acreditamos em você, juíza Santos. Aplausos irromperam, crescendo aos poucos, enquanto Carlos permanecia ao lado dela, sério, e Raquel observava a multidão, atenta para mais do que simples elogios, pois ao tornar os nomes públicos, Mariana havia se tornado um alvo, e alguém já estava mirando. Naquela noite, enquanto o fórum se esvaziava e as ruas se acalmavam, Mariana voltou ao seu gabinete exausta, mas ainda em chamas de determinação. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número bloqueado e, ao reproduzi-la, ouviu uma voz suave, precisa e fria como uma lâmina. Era o juiz Carvalho. Imagino que já tenha visto meu nome numa dessas listas e que esteja se sentindo traída. Mas antes de destruir tudo o que construímos, entenda, algumas estruturas permanecem porque devem. Se você destruir a última ponta de ordem, esta cidade cairá no caos. Houve uma longa pausa. Você não quer caos, Mariana. Você não quer sangue. Se afrouxe enquanto ainda pode ou não perderá apenas seu cargo, você perderá tudo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer ameaça. Alguns instantes depois, Carlos entrou. Acabei de ver um SUV preto saindo pela porta. De carregamento, disse ele com o rosto endurecido. Mariana olhou para ele. O juiz Carvalho acabou de me ligar, disse Carlos. Ele te ameaçou. Não, respondeu Mariana, encarando-o nos olhos. Eu não vou desistir. Por volta da meia-noite, o primeiro artigo difamatório surgiu na internet, acusando a juíza Santos de conduta imprópria num caso de 2009. Acusações vagas, sem provas, apenas para alimentar a indignação. Logo, bots inundaram as redes sociais com hashtags como Juíza Ativista e Santos precisa renunciar. Em poucas horas, dicas anônimas sobre supostos vínculos radicais de Mariana começaram a circular, e até a escola de seu sobrinho recebeu ligações questionando se o garoto estava sendo doutrinado. Não estavam apenas atacando seu nome, estavam vindo atrás de toda a sua família. Sozinha, no escuro do seu gabinete, Mariana examinava os manchetes e os registros, venenos digitais destinados a desacreditar sua trajetória. Eles vão tentar destruir sua credibilidade e seu legado, comentou Carlos, parado à porta. Mariana assentiu lentamente e declarou: então vamos mudar as regras. Ela abriu uma gaveta e entregou a Carlos uma pequena pasta preta. O que é isso? Ele perguntou. Tudo o que eu nunca disse em voz alta sobre o juiz Carvalho, sobre casos que não se encaixavam, sobre os boatos que ouvi nos corredores e nos jantares de clube. Você anotou tudo? Claro que sim, respondeu ele. Sou juiz. A documentação é essencial para a sobrevivência. Enquanto Carlos folheava as páginas, seus olhos se arregalaram. Mariana, isto não é apenas uma defesa, é uma arma nuclear. Ela respondeu suavemente. Eu não vou mais lutar apenas para sobreviver. Vou garantir que eles jamais consigam esconder suas corrupções. Enquanto a cidade dormia, os arquivos eram duplicados, as evidências arquivadas e os contatos acionados. Em um escritório discreto, com vista para São Paulo, a juíza Mariana Santos se preparava para o julgamento final. Não de um homem,
mas de toda a máquina que tornava possível a existência de homens como Oliveira. 3 semanas depois, o ITSITS, Fórum Federal no centro de São Paulo, estava lotado. Câmeras alinhavam os corredores, manifestantes e apoiadores encheram a praça e agentes da Polícia Federal cercaram o prédio. Lá dentro, o ar estava pesado, não só pela expectativa, mas também pela carga histórica do momento. Mariana sentou-se na primeira fila, não no banco do juiz, nem atrás do martelo, mas como uma testemunha, como uma cidadã em julgamento. O réu, o policial Marcos Oliveira, enfrentava acusações por agredir uma juíza, obstruir a justiça, conspirar para suprimir provas, intimidar testemunhas e, por perjúrio, 5 acusações criminais. Mas Oliveira não era o único em julgamento. Nos bastidores já haviam sido divulgadas acusações. A promotora Carla Mendes renunciara em vergonha e estava negociando um acordo. O juiz Benício Carvalho foi suspenso enquanto era investigado. 2 chefes de polícia foram demitidos. 3 oficiais passaram a colaborar com a justiça e o homem que se aproximou de Oliveira na cela, o agente por trás das ameaças, haviam simplesmente desaparecido. A teia de corrupção começava a se desfazer e Mariana havia acendido a chama. O promotor subiu à tribuna e declarou: Excelência, o Estado chama a juíza Santos ao banco das testemunhas. O salão ficou em silêncio enquanto Mariana, com calma, caminhava até o box de testemunhas e prestava seu juramento. Sentada com compostura, a voz dela, firme e inabalável, respondeu à pergunta do promotor. O que aconteceu na manhã do 11 de abril? Eu fui atingida no rosto por um homem que acreditava que eu não pertencia àquele lugar, declarou. O promotor insistiu. E o que esse momento representou para você? Mariana fez uma pausa antes de responder. Representou que o sistema ao qual dediquei minha vida não era mais capaz de proteger aqueles que dele dependiam, que o respeito, a lei e a verdade se tornaram negociáveis, reservados apenas para aqueles que se encaixam num determinado padrão. Ela então olhou para a sala, não fixando seu olhar em Oliveira, mas nos jurados, e prosseguiu. Mas também significou que o silêncio já não nos protegerá. Se eu não me posicionar agora, outros continuarão sendo deixados para trás. O promotor assentiu e não fez mais perguntas. O advogado de Oliveira, jovem e nervoso, iniciou a contra-interrogatória. Juíza Santos, o senhor acredita que está acima da lei? Mariana olhou para ele como se estivesse ensinando um aluno inexperiente. Não, acredito que sou tão igual quanto todos, e é exatamente por isso. Risos e murmúrios percorreram a sala. O promotor de defesa tentou novamente. Você admite ter trazido algum viés pessoal para esta investigação? Eu admito apenas que falei a verdade, respondeu Mariana. E se essa verdade incomoda, não é viés, é a justiça cumprindo seu papel. Os jurados a observaram impassíveis e até Oliveira, pela primeira vez, a encarou não com raiva, mas com a vazio reconhecimento de que seu tempo havia acabado. 2 dias depois, o veredito foi anunciado, culpado em todas as acusações. A sentença ainda seria proferida, mas Oliveira já não seria a manchete do dia. O efeito desse caso se transformara em uma onda. 1 semana depois, foi iniciada uma investigação estadual sobre condutas judiciais. Mais de 140 condenações antigas passaram a ser revistas. Uma comissão de direitos civis começou a auditar os procedimentos de denúncia policial. O governador formou uma força-tarefa bipartidária de reformas. E a Polícia de São Paulo ficou sob total supervisão federal. Em uma quinta-feira chuvosa, Mariana voltou ao mesmo fórum onde tudo havia começado. O tapa ainda ecoava na memória daquele ambiente, mas tudo havia mudado. Ela ficou sozinha diante da bancada, encarando a cadeira que outrora simbolizara seu poder, com o lustroso acabamento de madeira refletindo seu rosto determinado. Carlos entrou logo atrás,
com o casaco ainda úmido da chuva. Eles querem batizar. A sala de conferências em sua homenagem, disse ele. Mariana ergueu uma sobrancelha e respondeu: eu ainda não morri, não é mesmo? Carlos sorriu levemente e acrescentou: é estranho, não é? Com seriedade, ela perguntou: será que as reformas vão permanecer? Carlos deu de ombros. Algumas sim, outras levarão tempo. Mariana concordou. Isso é o que nunca te contam sobre justiça. Não é um momento isolado. É um processo de erosão e reconstrução. Após uma breve hesitação, Carlos perguntou: você tem certeza de que quer fazer isso? Ela olhou com convicção. Eu preciso fazer isso. Naquele mesmo período, Mariana compareceu perante a Comissão de Revisão do Poder Judiciário do Estado. Câmeras disparavam flashes, microfones clicavam, enquanto ela, com a voz firme, declarava: estou apresentando minha renúncia. Um murmúrio de surpresa tomou conta da sala. Eu acredito na lei, acredito no poder dela de proteger, punir e curar, mas também creio que as instituições precisam ser reformadas por novas mãos. Eu acendi uma chama. Não posso mais me abster de sair de sua luz. Um dos membros da comissão disse: Juíza Santos, suas ações inspiraram um movimento. Você poderia ficar e liderar essa mudança. Mariana sorriu tristemente, mas mudança não precisa de monumentos, precisa de impulso. Antes de sair, ela acrescentou: assegurem que a próxima mulher que vestir essa toga não precise lutar tanto só para ser ouvida. 2 meses depois, ela voltou para a casa de sua família em Belo Horizonte. O silêncio no lar era diferente, não ameaçador, mas purificador. Seu sobrinho chegou de bicicleta, com a mochila balançando para trás. Ao vê-la na varanda, ele largou a bicicleta e correu até ela, gritando: Tia Mariana! Ela o abraçou com força e silêncio. Eu te vi na TV, ele disse suavemente. Sei que você fez eles te escutarem. Ela se afastou e olhou nos olhos dele. Eu os fiz olhar, mas agora depende deles continuar a ouvir. Ele assentiu com uma compreensão que ultrapassava sua idade. Juntos, sentados na varanda enquanto o sol se punha, com a cidade fervilhando além das colinas, a paz reinava ali. Mariana fechou os olhos e soltou um suspiro. Não de rendição, mas de paz. Esta não é apenas uma história de tribunal. É um espelho da sociedade. Policiais preconceituosos batem na juíza errada. É uma narrativa sobre poder, preconceito e o custo do silêncio. Mas vai além disso. Trata-se da coragem de se posicionar enquanto outros se curvam, de dizer a verdade quando o mundo exige silêncio. A juíza Mariana Santos representa a integridade rara de se ver. Uma mulher que se eleva não pela vingança, mas pela justiça. Ela nos lembra que, por mais forte que o sistema pareça, ele é feito de pessoas e pode ser mudado por elas, especialmente por aquelas que sabem, na essência, pelo que vale a pena lutar. Para aqueles que testemunharam décadas de injustiça reciclada de novas maneiras, essa história toca fundo. Quando alguém como Mariana se recusa a se calar, sua batalha não é só dela. É a luta de toda a próxima geração, de seu sobrinho, dos esquecidos, de todos nós. Então, se essa história te emocionou, não deixe que ela se encerre aqui. Curta, compartilhe se você acredita que a verdade ainda importa e inscreva-se para mais histórias que falem ao coração, que celebrem a justiça e desafiem o silêncio. Porque a verdadeira justiça pode não ser barulhenta, mas quando chega, ecoa por gerações.